Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus vai nos dizer: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Feche seus olhos. Pai, nós pedimos que hoje o Senhor tome o pregador no nome de Jesus para expor a Tua palavra. Também que o Senhor vá aos corações e plante a semente da Tua palavra de maneira viva e eficaz. Que nenhuma distração, nenhuma perturbação venha nos afastar da voz do Espírito Santo, querendo falar com cada um de nós hoje. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos falando do livro de Eclesiastes. Esse livro para mim é fantástico. Eu quero primeiro te levar a entender qual é o contexto que isso foi escrito. Eu quero te dar uma introdução, como se você fosse numa viagem comigo no tempo agora. Quem está escrevendo esse texto é um tal de pregador/mestre. A pessoa que está escrevendo, e a gente vai falar de quem está escrevendo, ela não vai falar descaradamente, olha, eu sou fulano. Não, ela usa o que a gente chama de um pseudônimo. Ou seja, você sabe quando você está aqui e você mostra alguma coisa para alguém, por exemplo, homem tem muito essa mania. A gente pega e mostra um meme para o nosso amigo e fala assim, a gente começa a rir e fala, velho, os cara é besta demais. Os cara é a gente mesmo. É basicamente isso que o autor de Eclesiastes está fazendo. Ele está se auto-chamando de o pregador ou mestre para poder contar uma história. É igual falar, olha, tem um menino com um bigode meio estranho, com uma camisa preta, que está pregando a Lagoinha ele agora. É mais ou menos isso. Eu estou cantando uma história sem falar que sou eu mesmo. E quem está fazendo isso é Salomão. A gente vê isso claramente porque no verso 1 de Eclesiastes, ele é um filho de Davi que reinou em Jerusalém. Depois, nesse texto, ele se apresenta como alguém que experimentou tudo que existe na vida. Ele é alguém rico, cheio de luxo, muito influente. E depois ele se apresenta como alguém que ensinou conhecimento ao povo e escreveu muitos provérbios. Ou seja, é incontestável que quem está escrevendo aqui é Salomão, filho de Davi. Mas o que é que significa Eclesiastes? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender algumas coisas. Esse texto que nós lemos foi escrito na língua de Israel, chamado-se hebraico. Porém, depois de certo tempo, um pouquinho antes de Jesus vir, teve um tempo em que se traduziu o Velho Testamento do hebraico para o grego. E ali se utilizou a língua grega para poder apresentar o Velho Testamento. E nisso o título que foi dado a Eclesiastes pelos próprios judeus é a palavra grega eclésia, que isso significa igreja. No Novo Testamento, essa mesma palavra se refere à igreja, nós somos eclésia. E isso significa, a palavra eclésia, assembleia.
E a gente está falando de assembleia, não é ableia, a igreja aqui do Brasil que a gente vê muitas vezes. Não, a gente está falando de uma assembleia em que os gregos se reuniam e eles discutiam política e muitas outras coisas, e alguém trazia a palavra. É nessa ideia que é aplicada a igreja do Senhor, porque tem um pregador e pessoas reunidas num só propósito. Mas tem outra coisa muito interessante. A palavra pregador / mestre, ela vai variar da sua tradução, mas ela em hebraico é uma palavra chamada-se kohelet. E o que isso significa? A pessoa que era o pregador ou o mestre de Israel, ela tinha uma função muito legal. Por quê? A função dele era justamente convocar uma assembleia. E ele vinha, esses caras, eles vinham nas praças principais e eles vinham expor uma pauta para o povo de Israel. Então ele vinha, chamava, reunia uma assembleia, uma bleia na praça, e reunia a multidão, e ele jogava um tema na roda. Ele simplesmente chegava e começava a falar de algo, só que as pessoas não dialogavam com ele. Ele ia apresentando os seus argumentos e falando sozinho, e as pessoas iam ver se aquilo que esse cara está apresentando faz sentido ou não. Isso é uma assembleia. E nesse sentido, é isso que Salomão quer fazer comigo e com você. Ele, como alguém que sabe do que está falando, ele quer reunir a humanidade numa assembleia. Ele está reunindo pessoas de todo povo, tribo, língua e nação para fazer uma coisa. Venham cá, eu quero jogar um tema na roda. Sabe que tema que é esse? A vida humana. Ela faz sentido ou não? E é por isso que nós temos aqui atrás, o tema da nossa palavra é: tudo faz sentido acima do sol. E o que acontece é que Salomão joga esse tema na roda. Gente, qual que é o sentido da vida humana? Eu quero jogar uns argumentos, eu peço que vocês me ouçam, eu quero expor as minhas ideias, e vocês veem aí se faz sentido. Isso aqui é um texto inspirado, então obviamente faz sentido. Mas será que Salomão ele tem experiência no que ele está falando? A gente está falando, meu irmão, do simplesmente o cara que mais experimentou prazeres nessa terra. O livro ele não vai tratar de uma data em que Salomão escreveu, mas aquilo que a gente entende é que Salomão escreveu no fim da sua vida, quando ele já foi levantado por Deus, já foi rei de Israel e foi o homem mais sábio do mundo, foi simplesmente o homem mais rico do planeta Terra. O cara tinha, meu irmão, 12 leões de ouro na escadaria do seu palácio, de ouro maciço, tamanho real os leões. O cara vinham simplesmente reis e rainhas do mundo inteiro só para ouvir os conhecimentos e a sabedoria de Salomão. E depois Salomão ainda se desvia do Senhor, ou seja, Salomão experimentou os dois lados da moeda, tanto andar com Deus, e vamos pôr assim, ser um crente, quanto ser um desviado total, porque ele usufruiu das suas riquezas. E depois de provar das duas coisas, ele quer falar para mim e para você, o que é que vale a pena nessa vida, e o que é que não vale. Sendo assim, eu peço que você entenda algumas coisas. A gente não pode entender esse livro como sendo algo fatalista. É muito comum você ver as pessoas falando de Eclesiastes, achar que esse livro é simplesmente sobre que a vida humana não tem sentido nenhum. Isso aqui é um livro que, não, isso aqui vai te dar depressão quando você lê. Não, meu irmão, não é isso não. O que Salomão está dizendo, portanto, e aqui atrás nós temos o título dessa palavra, é que nada faz sentido abaixo do sol, ou seja, nessa vida caída, nos prazeres da terra, mundanos, longe de Deus, nada faz sentido. Eu experimentei esse lado. Agora, acima do sol tem sentido. No outro lado, o que é? Com Cristo, ao lado de Jesus, ali a vida acha um significado. É por isso que depois de 12 capítulos falando o que não faz sentido na vida, nos 2 últimos versos, Salomão vai falar algo que faz sentido. Ele vai dizer em Eclesiastes 12:13, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Se eu pudesse traduzir para que você enxergasse esse livro com os mesmos óculos que eu quero que você enxergue, é o seguinte: esse livro fala de alguém que se encheu do mundo, mas o mundo não o preencheu. Nesse sentido, Salomão quer que eu e você entendamos que a vida sem Deus não vale a pena. Ele quer expor as várias experiências dele, e que, cara, sem Deus, nada fez sentido para ele. E, cara, se a gente parar para poder pensar, esse é então o livro mais contemporâneo da Bíblia. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade hoje que é pautada em prazer. Você quer, você tem que fazer.
Você teve desejo sexual em alguém, você tem que ir para a cama com a pessoa. Seu corpo, suas regras. Não, meu irmão, o que eu sei que está escrito nesse livro aqui é que é corpo do Espírito Santo, regras do Espírito Santo. Nós vivemos em uma sociedade em que é legal você falar assim, olha, não, como é que você está? Estou na correria. Por quê? Porque é legal falar que você está no processo de não parar em momento nenhum para tentar adquirir riquezas, igual Salomão fez. Você vive em uma sociedade em que não existem absolutos de Deus. É um mundo egocêntrico, que quer te colocar no centro, e você orbita em torno de você mesmo. Salomão provou esse lado também. E ele vai falar para a gente se vai valer a pena ou não. A ideia de Salomão, então, do pregador e do mestre, é falar para mim e para você, rejeitar o óculos, a visão do mundo, que o mundo quer te dar a respeito da vida. Eles querem te dar um óculos que você vai enxergar a vida só em prazer, em sexo, em drogas, e que nada disso faz sentido. Mas Deus tem um outro óculos, que vai trazer o contrário disso, vai trazer significado para a sua história. Por isso, agora eu vou te pedir que você releia comigo os 2 primeiros versos do texto que nós lemos. Que vai dizer o seguinte: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Igual um pregador, um mestre, Salomão está reunindo eu e você e falando de um experimento. E esse experimento não diz respeito, eu vou provar essa água e ver se ela está boa. Não, é literalmente um experimento. Eu vou ser uma cobaia, gente. Salomão está falando assim, gente, vem cá. Eu vou ser uma cobaia, eu tenho dinheiro, eu sou o poderoso. Então eu vou provar tudo que tem na vida. E eu vou falar para você se vale a pena ou não fazer isso que eu estou fazendo. E ele vai nos revelar o resultado do seu experimento. Então ele vai procurar algo que ele vai falar, olha, experimente a alegria. Salomão estava a fim de um propósito na vida, girando em torno de si mesmo. Entenda uma coisa muito bem. Salomão era filho de Davi. Deus lhe tinha aparecido em sonho. Antes ele vivia para alegrar a Deus. Agora ele não está falando assim, eu vou experimentar a vida alegrando a Jesus. Não, ele falou, eu vou experimentar a minha própria alegria. Sai daqui, Deus, eu vou me colocar no centro e eu vou viver a vida em torno de mim mesmo. Salomão quer viver uma vida somente naquilo que ele quer. Ele quer se alegrar e deixar Deus um pouco de lado. E ele quer viver a vida dele, deixando Deus lá no canto dele. E ainda, a proposta de Salomão é procurar as coisas boas da vida. Gente, tem algo de errado nisso? Não. Não tem. Deus, quando Ele cria o mundo, Ele vai falar, olha, gente, tudo que eu fiz, quando Deus vê, Ele fala, tudo isso era bom. Gente, a vida, por mais que o pecado tenha entrado, a morte tenha entrado, doenças, tristeza, existem coisas boas na vida. Mas o problema é que o pregador, o mestre, ele está tentando achar um fim nobre, que é, olha, eu vou achar o significado da vida. Mas ele está tentando fazer isso por meio de métodos que não são realmente bons. Ele está tentando achar o sentido da vida, mas não é por Deus, é por ele mesmo. Meu irmão, não tem problema nenhum você tentar achar qual que é o sentido da minha vida, mas o problema é quando você faz isso pelo seu próprio caminho, pela sua própria mente, e não pela palavra de Deus. Salomão falou, eu vou achar o tesouro da vida, mas em torno dele mesmo. E ele já vai dar o resultado do experimento. Ele vai falar, isso se revelou inútil. A palavra inútil, aqui em hebraico, eu vi isso no comentário do Hernandes, eu achei maravilhoso, fantástico, é a palavra hebraica hevel. Essa palavra, ela se repete no livro inteiro. E ela tem 3 significados. Ela pode significar ao mesmo tempo 3 coisas na língua original escrita. Primeiro, vazio. Segundo, fútil. Terceiro, vapor. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente vive uma vida nos nossos prazeres, nós ficamos vazios. A vida faz um sentimento de culpa gigantesco em mim e em você. A nossa alma fica murcha,
a gente fica vazio. Você vai e você peca, e você tenta viver o mundo de acordo com o que o mundo quer. Você faz de tudo, mas você fica igual Salomão. Você se encheu, mas está vazio. Os prazeres desse mundo caído não podem encher a sua alma. Só Jesus pode. O pecado, quer seja onde quer que seja, no sexo, na bebida e qualquer coisa, irmão, não vai encher você. É vazio. Começou e acabou. Segundo, Salomão vai revelar que esse experimento foi simplesmente fútil. Sabe o que é algo fútil? Fútil é alguma coisa que não tem propósito, não tem significado. Então essa caneca aqui é fútil. É que ela, por exemplo, está quebrada e ela não consegue cumprir o propósito dela de segurar a água. Quando eu e você queremos viver uma vida com aquilo que o mundo quer, a gente perde o significado da nossa vida. A gente fica, já viu um cachorro, que ele está com o rabo dele lá e ele fica correndo atrás do próprio rabo? A gente fica assim. A gente fica dando volta, e volta, e volta, e mais volta, atrás de prazer, prazer, e mais prazer, e mais prazer, e não saiu do lugar. A vida não tem sentido. Uma hora você é levado numa onda, não, eu vou vir aqui, porque eu vou achar o romance de dorama da minha vida, e você vai para cá. Mas você não acha. Ou acha e não preenche você. Depois você fala, não, agora eu quero é ser rico, o negócio é dinheiro. A coisa boa da vida que vai me dar alegria é dinheiro. Mas você também vai lá e você continua vazio. Aí depois você vai para outra onda. Não, agora quer saber? Agora eu acho que é outra coisa. Agora eu quero ser famoso. E você vai de um lado para o outro e não saiu do lugar. A vida está vazia, você está vazio. Você está procurando algo no lugar errado, você não está encontrando. Se a gente aceita essa visão de mundo, que o mundo quer dar, a gente vai ter tudo, menos alegria. Terceiro, quando a gente aceita esse tipo de vida, a gente fica igual vapor. Porque esse prazer que Salomão está falando, ele funciona igualzinho o vapor de uma panela. Já viu o vapor de uma panela? Você está lá fazendo comida, fez a comida, aí beleza, você abre a panela, sai aquele vapor, dá um calor na hora, você tem até que ficar meio assim, mas você piscou o olho, no que você fechou o olho para se proteger, o negócio acabou. Prazer no mundo é a mesma coisa. Você vai lá, você transa com um, mas depois você quer mais um. E aí você sempre quer quebrar um limite a mais, e você nunca está satisfeito. Por quê? O prazer aparece, mas depois ele some e te deixa sozinho. Ele não é um prazer eterno, é um prazer passageiro, é um prazer terreno, que não pode satisfazer você. Em primeiro momento ele vai satisfazer, mas vai passar algumas poucas horas, irmão, acabou. Você está pior do que antes. Começou, parou, acabou, você está pior e você vai sempre descendo um degrau, até que você chega no fundo do poço. Sem significado, vazio, sem um propósito. Com a alma ansiando por algo que parece que não existe, porque você nunca encontra. É assim que talvez você está hoje. Correndo de um lado para o outro e não achando nada. Segundo ponto, em cima desses versos que nós lemos. Salomão, ele vai dizer que, olha, o rir é loucura e a alegria de nada vale. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, loucura, em Eclesiastes, não está falando de doideira da cabeça, não. Fulano, ele é meio doido. Não, não é isso que está sendo escrito. A loucura, nos livros chamados de sabedoria ou poéticos da Bíblia, se contrastam, isso, agora está certo, com a sabedoria, ou seja, a sabedoria é isso daqui, e do outro lado está a loucura. E o que é a sabedoria? Salomão vai escrever, a sabedoria tem como princípio o temor do Senhor. Ou seja, peraí, ser sábio é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ou seja, ser sábio é ser crente. Não é à toa que no Novo Testamento, se a gente for para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, vai falar que Cristo é a sabedoria de Deus. Ou seja, ser sábio em Eclesiastes é primeiro temer a Deus, ou seja, ter fé em Deus, crer em Cristo. Segundo, obedecer a Deus, viver uma vida de acordo com aquilo que Deus ordena na sua palavra. Isso é ser sábio. Então o que é ser louco? Louco é ser alguém que não tem fé em Deus, é alguém que quebra os mandamentos de Deus e rejeita a visão que Deus tem do mundo. Tá, beleza. Salomão então está falando
que, de fato, o rir é loucura. Só que o rir aqui não é simplesmente no sentido de felicidade da vida. O rir tem a conotação pejorativa no Velho Testamento, de algo que é de divertimento. Ou seja, é uma risada em que você está se divertindo de maneira ilícita. Essa palavra é muito utilizada em jogos do Antigo Testamento. Por exemplo, você está jogando em algum jogo, você está jogando nos bet 365 da vida aí. Meu irmão, isso aí não está certo. Depois, além disso, está falando de festas. Está falando também de outras questões como zombarias. É disso que a palavra rir de divertimento está falando. Então, primeira coisa, o riso momentâneo do pecado, ele é literalmente loucura. Não no sentido mental, eu não vou ficar doido se eu pecar. Mas sabe o que eu vou ficar? Doido não é na mente, é no espiritual. Isso vai afetar a minha vida inteira. Salomão primeiro vai entender o seguinte: não, peraí, eu estou sendo louco, eu não estou sendo sábio. Salomão estava culpado nesse momento. O pecado vai te fazer a mesma coisa. Andar com pessoas que não querem saber nada de Jesus vai fazer a mesma coisa. Isso vai fazer em você alguém que vai falar, em algum momento você vai cair em si e falar, cara, primeiro momento foi bom, mas depois o que eu fui fazer da minha vida? Você vai falar, cara, eu fui maluco, eu não posso nunca mais fazer isso. E você sabe que quando o negócio aparecer de novo, você vai fazer de novo. Que esse divertimento de embalada, de em festa, apostar em coisas que você sabe que você não deveria, tudo isso dura um segundo, mas depois passa, irmão. E você fica, cara, eu estou acabando com a minha vida. E você não precisa ser crente para entender isso não. É você ser gente. Você vai entender que você está arregaçando sua família, seu propósito e a sua história. O prazer do pecado não vale a pena, ele não compensa, ele vai te encher, mas te encher de um vazio existencial. Segundo, Salomão vai falar que, olha, peraí, depois de falar do riso, ele vai falar também que a alegria de nada vale. A alegria aqui é algo mais centrado, ou seja, é de fato uma alegria, mas é algo que não está atrelado, meu irmão, a algo que é negativo. É algo um pouco mais centrado, pode ser traduzido como boas notícias da vida. Essa palavra é muito usada em coroações de reis. Oh, que alegria, o rei fulano foi coroado. Tá, só que isso também nada vale, de acordo com Salomão. Por quê? Meu irmão, a gente precisa entender. E que dia que a gente vai entender? Que até as boas notícias da nossa vida tem que ser para Jesus. Que nenhuma boa notícia, uma porta que abriu para você, é bênção, é bom. Mas só é bom se veio de Deus. Porque uma porta aberta, que foi o diabo que abriu, não vale a pena. As boas notícias da nossa vida tem que ser porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Cada notícia da nossa história, cada conquista que a gente tem, cada alegria tem que ser compartilhada com Jesus, tem que ser para a glória de Jesus. Não é por sua causa que você está conseguindo coisa não, meu irmão, é por causa dele, é por causa do seu pai que trabalha enquanto você dorme. É Deus que te provê. Não adianta, que bom, agora eu estou namorando, e você vive, meu irmão, na imoralidade com o namorado. Isso aí, meu irmão, não está certo. As boas notícias têm que ser para Deus. Se não perdeu o propósito e perdeu, meu irmão, o significado da nossa história. Cada área da nossa vida tem que refletir Deus. Nós temos que ter a sensibilidade de refletir Jesus em cada prazer da nossa vida. Que isso vai trazer grandes propósitos e forjar grandes histórias. Mas agora eu quero que você leia comigo, dos versos 3 até o verso 9. Eu quero expor com você 6 áreas em que Salomão estava caindo, em que ele decidiu se entregar completamente. Verso 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes.
Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Salomão vai falar para a gente agora 6 áreas em que ele testou, em que ele foi mais a fundo, em que ele tentou achar alegria, propósito e coisas boas, mas só se frustrou. E talvez você está procurando nos mesmos lugares e não encontrando nada. Por que não está lá? Primeiro lugar, na bebida. Salomão decidiu se entregar ao vinho. E ele tentou ir nisso, só que eu acho fantasticamente burro a ideia de Salomão. Porque ele vai tentar se entregar ao vinho, de acordo com o que ele mesmo está falando, tentando manter a sabedoria. Mas espera aí, o próprio Salomão antes escreveu Provérbios, escreveu o seguinte, Provérbios 21, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles. Talvez você está querendo fazer o seguinte, não, eu vou beber, mas você sabe que isso tira seu domínio próprio, meu irmão. Isso não tem como, isso está destruindo você, seu emocional, seu espiritual, principalmente, sua saúde, está destruindo sua família. Você está tentando conciliar uma coisa com a outra de um jeito que não dá. E o pior de tudo, que eu quero apresentar aqui, o que Salomão tenta fazer, a verdade é que a gente tenta fazer isso em todas as áreas. Espera aí, a sabedoria, hoje em dia é ser crente. Mas ele tentou ser sábio, ao mesmo tempo que ir na tentação e ser louco. Meu irmão, a gente faz a mesma coisa. A gente sabe o que é a verdade absoluta da palavra de Deus. E a gente fica assim, não, eu vou até a beirada da tentação e não vou cair. Eu vou ficar aqui e não vou cair. Uma hora você vai cair, irmão. Não tem como botar a mão no fogo e não se queimar. A gente fica tentando conciliar uma coisa com a outra, mas não tem como. Botou a mão no fogo, vai se queimar. Para de tentar conciliar ser crente com a amizade com o mundo. Você sabe como ser louco. Nada disso encaixa, nada disso bate. É loucura. É ser literalmente um louco espiritual. E a gente faz isso não é só na bebida não, é em todas as áreas. A gente vê uma tentação, fica vendo a tentação e falando, nossa Jesus, não sei o que, orando, e a tentação está lá e não tira o negócio, irmão, no nome de Jesus, a gente, amém? Enquanto a gente não ficar correndo de tentação igual José do Egito, o negócio não vai dar certo não. Segunda área, empreendimentos. Meu irmão, o que tem de gente por aí, inclusive crente, que não está nem aí para o que Deus pensa dele, o que Deus quer dele, ele só vive pedindo para Deus um bom emprego. Eu quero bons negócios, eu quero bons empreendimentos, eu quero sucesso financeiro. Você vai ver até um evangelho por aí que não é evangelho, que Deus tem que te fazer próspero, que você veio para a terra para ser rico, que Deus tem que te abençoar. Meu irmão, Deus tem que nada. Deus tem que nada. É a gente que tem que fazer alguma coisa para Deus. Ele é o Senhor, a gente é servo. Mas no nome de Jesus, não fica procurando o sentido da sua vida em trabalho, não. Trabalho é bom, você tem que trabalhar. No nome de Jesus, isso dignifica a pessoa. Paulo vai falar disso aos Tessalonicenses. Mas, meu irmão, no nome de Jesus, não fica procurando em ser grande em emprego, em crescer na sua empresa, crescer em trabalho, no sentido de sua vida não, que você não vai encontrar. Não está lá, meu irmão. Não está nos cargos da terra. Está no cargo do céu, de filho de Deus, de redimido pelo Cordeiro. É ali que está o sentido da vida. Não está em nenhum cargo aqui embaixo na terra. E digo mais, nem mesmo cargo eclesiástico. Que, não, eu quero ser um pastor, eu quero ser alguém que vai tocar em multidões. Nem nisso está, meu irmão. É só em uma coisa que está. Eu sou filho de Deus. Jesus morreu por mim. É nisso aí que tem sentido. Terceira área que Salomão tentou. Riquezas. Ele tentou, meu irmão, de toda forma, só aumentar as riquezas. Sendo que ele já era rico. O homem mais rico da terra. E o que tem gente hoje, irmão, que até crente, que tudo na vida, você vai conversar, só fala de dinheiro, é só dinheiro, a vida é dinheiro. E aí o problema da vida, você vai ver, aposta esportiva.
Meu irmão, vamos tirar o coração do dinheiro, vamos colocar o coração em Jesus, porque o dinheiro passa, mas Jesus nunca passa. As riquezas da terra, meu irmão, ladrão rouba, o dinheiro vai embora, a crise vem, mas meu irmão, vai ter um dia, lá em cima, que ninguém vai roubar nada de você. Um dia que nada ali vai passar. Um dia ali, meu irmão, que nada vai te deixar vazio, pelo contrário, vai te preencher completamente. Não só isso lá em cima, meu irmão, mas aqui na terra. Quando você vive uma vida com um propósito em Jesus, não tem prazer de dinheiro que te compre, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. A gente tem que parar de procurar sentido da vida e riqueza. Quarto, olha que loucura. Salomão procurou o sentido da vida na música. Ele se serviu dos melhores cantores e cantoras que existia. E ele procurava as melhores músicas, as que ele mais gostava. O que será que Salomão ouvia de estilo musical? No mundo eu não sei o que ele ouvia, né? Eu não sei o que tinha na época de Israel de estilo musical secular. Mas, meu irmão, você não acha que talvez você está fazendo a mesma coisa, não? Eu e você? Porque às vezes a gente fica ouvindo um monte de música que é um monte de lixo. Umas músicas do mundo que só fala de traição, de sexo, de drogas, e você está vazio e não está sabendo por quê. Olha quem que é a sua influência. Olha o que você está ouvindo. Meu irmão, uma dica de alguém que está falando aqui, não é como o pregador que está com o microfone, não. É como o ser humano. Meu irmão, faz uma coisa, consagra os seus ouvidos para Jesus, que não tem coisa melhor. Melhor do que você ouvir uma música que tem um significado, tem um propósito que não vai passar, um louvor ao Deus eterno. Isso vai preencher a sua alma. Isso vai satisfazer o seu ser. Porque é algo eterno, não é algo passageiro. Essas músicas aí que você ouve não vai trazer o sentido da sua vida. Quinto, sexo. Salomão ele vai declarar que ele teve um harém, as delícias dos homens. Sabe o que é um harém? A gente vai ver lá no livro de Reis, que o harém de Salomão, ele tinha mais de 1000 mulheres. Mais de 1000. E o cara era rico. Um harém era só quem tinha condição mesmo, só rei. E o harém era um castelo, o cara construiu um castelo, só para as mulheres ficar lá, as 1000 mulheres. E ele bancava as mulheres a vida inteira. As mulheres viviam 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias no mês, um ano inteiro, só se embelezando às custas do rei Salomão, porque o Salomão bancava. E ele assobiava assim, ó, vinha a que ele quisesse, e ele fazia, meu irmão, sexo a hora que ele quisesse. Cara, se esse cara aqui não achou sentido da vida no sexo, por que a gente fica tentando fazer a mesma coisa? A gente vai lá e um prazer, um orgasmo momentâneo, a gente acha que vai satisfazer a gente. Não vai não. Você vai lá uma vez, depois você quer 2, 3, aí depois você não consegue ser fiel a mais ninguém, e o negócio desgringolou, e aí você quer todo mundo, só que você não consegue ter todo mundo, você não é bonito, você não é nem o Salomão achou sentido disso aqui, que dirá a gente, que tem 1, 2, 3 opções. Isso aí não vai te satisfazer não. O sexo não tem a capacidade, não ouça o mundo quando ele vai dizer que isso daí é ser você tem que fazer isso. Se você não faz, você não é gente igual eles. Não, meu irmão, vamos viver aqui. É isso daqui que tem. Sexto e último, Salomão procurou na fama. Nós ainda vamos ver os outros 2 versos, mas aqui, na fama, Salomão vai tentar achar o que era de bom na vida. E a gente, às vezes, até nós como ministros do Evangelho, tentamos fazer a mesma coisa que ele fez. Achar que você ser conhecido, você está falando para uma multidão, cantando para uma multidão, pregando para uma multidão, isso daí vai fazer você se sentir alguém. Não. É Cristo que faz você se sentir alguém. Não é se você está lá no mundo e você é um empresário super conhecido, se você é alguém influente nas redes sociais, se você é alguém que todo mundo conhece, essa fama daí, meu irmão, por que você acha que todo mundo no mundo, todo mundo que é famoso tem sérios problemas emocionais? Detesta ser famoso. Detesta. Porque, meu irmão, isso não satisfaz ninguém. Isso não vale a pena. Isso daí não é aquilo que é bom, perfeito e agradável. É ser famoso no céu.
que isso daí é maravilhoso. Mas agora, vamos ler os últimos versos, 10 e 11, a gente vai aqui partir para poder concluir a exposição hoje. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A primeira coisa que ele vai dizer para a gente é que no princípio ele teve sim uma recompensa. Ele primeiro se alegrou, ele teve alegria, mas depois ele caiu em si, igual o filho pródigo. Quando parei para analisar o que as minhas mãos haviam feito, ele olhava para as mãos dele, ele só via culpa, só via pecado, só via tristeza, só via vazio, só via vapor, só via inutilidade. A alma dele estava com um rombo absurdo. E nesse momento, que ele vê o egoísmo da sua alma, vê que tudo isso foi igual vapor. Apareceu, mas já passou. Foi tudo fútil. Não levou a lugar nenhum. Ele está cansado de uma vida inútil. Meu irmão, eu preciso que você entenda uma coisa. Nós saímos daqui falando tudo aquilo que está nesse mundo que não vale a pena. E Salomão vai usar duas expressões aqui que é chave para a gente entender essa conclusão. Primeiro, ele vai falar no verso 3 que nós lemos, ele vai falar debaixo do céu. Nesse último verso que nós lemos no 11, ele vai falar debaixo do sol. Essas duas expressões se referem à mesma coisa, olha, nos prazeres terrenos, nos prazeres caídos, abaixo do céu, abaixo do sol. Mas, meu irmão, se tudo abaixo do céu, abaixo do sol é inútil, tudo acima do céu, acima do sol tem que ser útil. É por isso que nós vamos concluir com o texto. Paulo, no Novo Testamento, vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 58. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meu irmão, tudo abaixo do céu não tem sentido, mas se você constrói uma vida aqui hoje, aceitando a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, uma vida acima do céu, ou seja, você é habitante da terra, mas fazendo a vontade do céu. Se você é alguém que vive uma vida, que está aqui na terra, mas construiu a sua vida acima do sol da justiça, que é Cristo, ali a sua vida não é inútil, você vai encontrar o sentido da sua existência. Ele vai cuidar das suas feridas, Ele vai limpar você dos seus pecados, Ele vai tirar cada uma dessas áreas que você tem fracassado, Ele vai tirar todas as suas dores, vai te levar para casa, e Ele vai te dar um direito, o direito de ser chamado filho de Deus. É nesse momento que Paulo vai escrever no Novo Testamento, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Tem como hoje na vida você encontrar um propósito, que não é um prazer, não é um status, não é, meu irmão, um dinheiro, é o nome de uma pessoa, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que dá a vida eterna, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o Filho unigênito de Deus, aquele que morreu, ressuscitou e em breve vai voltar. Ele está te chamando hoje. Ele está pedindo só uma coisa, para restaurar a sua alma, tirar o vazio do seu ser. Ele está pedindo só uma coisa para você. Ele não quer que você saia dando o seu dinheiro inteiro. Ele não quer, meu irmão, que você viva a vida 24 horas por dia na igreja. Ele quer uma coisa, que você faça, igual está escrito na palavra de Deus, confesse com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, e assim você vai ser salvo. Ele quer o seu coração. Ele quer que você entregue a sua alma. Ele quer te dar um sentido e Ele quer colocar o seu espírito dentro de você, e Ele vai te consolar eternamente. E essa alegria que você pode experimentar hoje, ela um dia vai ser completa. Um dia você vai estar lá em cima
E os prazeres de lá, meu irmão, não tem prazer aqui embaixo que compre os prazeres lá de cima. Lá vai ter um banquete eternamente. Lá a gente vai estar sempre para com o Senhor. Lá vai ter o rio da vida que flui do trono de Deus. Lá a gente não vai ter mais morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais.